Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um encontro aqui do aquecimento para o treinamento Advogue no Tributário. Nesta semana, eu estou conversando com advogados e advogadas tributaristas, que são também meus alunos do curso Você Tributarista e que estão falando tanto do início deles no tributário, os desafios, a questão da carreira, para você também se inspirar, se motivar com essas histórias de superação, e também sobre temas, né? Temas da prática da advocacia tributária, para te passar como eles vêm atuando nesses casos. E semana que vem, também diariamente, às 20 horas, nós temos um encontro marcado para tratar eu e você aí de temas da prática da advocacia tributária, como prospecção, honorários, reforma tributária e muitos outros temas. E tudo isso para te preparar para o treinamento. O treinamento Advogue no Tributário, que começa dia 2 de setembro, tá? Vai do dia 2 até o dia 8 de setembro, que são 3 encontros ao vivo, que são aulas, tá? Aí técnicas mesmo, com o material, com o slide, com jurisprudência, para te dar o passo a passo para você advogar nessas oportunidades tributárias que tanto nós estamos conversando aqui, né? Aí ali nós vamos entrar nesses detalhes técnicos com todo o material de apoio para você, tá? E aí nós vamos ter aulas de segunda, dia 2, né? Depois na quarta e quinta. E aí no domingo, dia 8 de setembro, um encontro de tira dúvidas, uma verdadeira mentoria, como eu disse, para você sair desse treinamento com pelo menos uma dessas oportunidades, não precisa saber todas não, pelo menos uma dessas teses, uma dessas oportunidades ali na sua mente, já identificando o cliente, já prospectando o cliente. Eu vou te mostrar, inclusive, como fazer tudo isso, tá? E aí no domingo você tira as dúvidas lá comigo para já sair dessa semana advogando no tributário, mesmo que você esteja começando do zero, advogando no tributário, recebendo excelentes honorários, ajudando as pessoas ao seu redor, né? Como aqui nós estamos vendo que os alunos do Você Tributarista fazem. E hoje, a nossa convidada especial, que vai inclusive estar aqui compartilhando com você, né, te ajudando ao compartilhar a experiência dela, né, de como começar na advocacia tributária, né, ou como que foi a caminhada dela em relação a isso, e também falar aí, abrir seu olhar para uma super tese de ITBI, né, que tem aí nas compras e vendas de imóveis, ou seja, cliente aí para todo lado também para você, tá bom? Então, no treinamento, para você receber todos os materiais, e-book, os slides das aulas, tudo bonitinho, você se inscreva aqui no link que está aqui abaixo do vídeo e entra no grupo de WhatsApp, tá? Que a gente vai encaminhar tudo para você por lá, para você não perder essa oportunidade, tá? Então agora vamos dar as boas-vindas aqui para Rafaela Sandrini. Rafaela, bem-vinda, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos, todos que estão nos assistindo. É um prazer, uma honra, uma satisfação estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, professora. Eu que agradeço, Rafaela, pela sua disponibilidade, por você compartilhar com tantas pessoas, né, a sua trajetória, porque é aquilo, às vezes a gente passa por situações que são difíceis, né? Não tenho experiência, não sei por onde começar, eu acho que é muito difícil, e de repente paralisa. E aí, quando nós vemos as histórias das pessoas, né, a jornada delas, as superações delas, nós passamos também a angariar isso, né? Então, você me compartilhar aqui sua jornada e também a questão do ITBI, que é algo assim super interessante, é algo que vai engrandecer demais, eu tenho certeza, todo mundo que está aqui assistindo. Então, nesse começo, conta pra gente aí sua história, de onde que você é, como é que foi esse seu início. Bom, eu sou Rafaela Sandrini, advogada, tá? Mãe do Pedro,
esposa do Tiago, e falo de tributário o tempo inteiro, né? Eu falo tanto de tributário que meu filho tem noções claras aí de tributário. Inclusive, até vai simplificar, só que de São Paulo, capital, tá? Então, uma vez eu estava fazendo um quadrinho, né, explicando assim, por conta do PIS e COFINS monofásico, né, que, nossa, poxa, não segregaram, recolheu errado, aí meu filho ficava assim, mãe, fala dos cinco anos, fala dos 5 anos. Então, assim, ele tem noção de tanto que eu falo de tributário em casa. Quantos anos ele tem? Ele está com 8 agora. 8 anos, já está sabendo que os tributos que você pode recuperar são dos últimos 5 anos, olha só. Isso, e ele até criou um novo tributo, que é o Pixofinx, que ele fala. Mãe, o Pixofinx. Ele escuta muito isso. Mas é isso, é realidade, né? Eu falo muito de tributário, então sempre estou estudando, assistindo às aulas da professora, então ele sempre viu eu ali estudando no mundo tributário, então acaba que, né, já sabe algumas coisas. Então, assim, professora, eu vou começar a falar da minha trajetória. Eu vou fazer um corte cronológico aqui, né, para falar desde a faculdade, tá? Na faculdade, eu que pagava a minha faculdade, fazia frente ali aos meus custos. Então, eu tinha um emprego, né, que eu era CLT, registrada, tinha um bom salário. E na época, eu tive que tomar uma decisão entre sair de uma certa estabilidade, digamos assim, né, em comparação ao estágio, e questões financeiras, né? Porque ali eu tinha um salário muito bom, porém, né, o estágio ia me oferecer um aprendizado que eu não ia ter ali onde eu estava. Então, tive que optar. Optei por estagiar e fui estagiar no tributário, né? E ali eu tinha um limitador, que era o limitador financeiro, né? Então, eu tinha que fazer as coisas acontecer. Para o meu plano dar certo, eu tinha que ser aprovada na OAB antes de me formar, né? Então, isso tinha que dar certo. Tanto que eu fiz isso, né? Eu fui aprovada, mas eu paguei o preço por isso, né? No último semestre, eu de manhã estudava para cursinho da OAB, à tarde ia para o estágio, à noite ia para a faculdade e fazia TCC. Nossa. Aquele cenário. Mas era uma escolha, né? Eu tinha aquele limitador. Deu certo, deu tudo certo, terminei a faculdade e fui advogar. Né? Fui advogar num escritório que atuava ali em direito público em geral, né, tributário, administrativo, né, licitação. E aí comecei a fazer especialização na PUC, né, de São Paulo, em tributário, processo tributário. E aí foi quando eu conheci a professora Fabiana, né? E ali eu fiquei encantada, não só pelo conhecimento técnico, né, que é incontestável, a forma de apresentar o tributário, né, a parte difícil, tornar fácil, tornar compreensível, mas também, professora, por conta dessa... O que aconteceu? Naquele dia, a senhora foi fazer uma palestra com seus filhos. Era 7h pouco da noite, e a senhora foi ali fazer a palestra com seus filhos. Eu fiquei encantada. Eu falei assim, gente, é isso, né? Tinha que estar ali, tinha que fazer a palestra, tem que administrar a vida de mãe, de carreira e tudo mais. E eu fiquei encantada, foi inspirador nesse dia. Faz tempo, né? Acho que eles eram pequenos, provavelmente eu não tinha com quem deixar. Levei comigo. Então, mas nós que somos mães, hoje eu sou mãe, né? Então, assim, tem essa visão de, nossa, a gente tem que administrar a carreira, tem que administrar a maternidade, né? São tantas questões que a gente tem que administrar. E assim, professora, isso para mim é muito importante. Por que eu contei essa questão da aprovação na OAB, que tinha que ser feito, que foi essa situação, que teve esse desafio, que foi difícil? Por quê? Vários colegas, né? Todo mundo tem as suas dificuldades, são várias realidades diferentes que nós temos, né? Por exemplo, na faculdade, tinha pessoas que já eram casadas, já tinham filhos, né? Então, cada um tem uma situação. Só que eu trago isso porque, da mesma forma que eu fui inspirada diversas vezes por muitos colegas, por muitas pessoas, eu gosto de compartilhar porque eu acho que talvez isso vai fazer sentido para alguém que está assistindo hoje, né? Que está ali e fala, poxa, tá tão difícil, tantos desafios, mas assim, continua, vai dar certo. Sabe, às vezes você tem uma estrada mais longa, ou mais curta, mas vai dar certo. Continua firme no teu propósito. E no curso Você Tributarista, eu encontrei colegas, que depois mais para frente eu vou falar, que têm histórias incríveis. Histórias inspiradoras, né? Histórias, assim, de superação mesmo, né? De situações até bem difíceis mesmo de lidar.
Mas, então, é isso. Eu queria compartilhar, fazer essa introdução em relação a isso, porque eu considero isso muito importante, né, na trajetória. E a professora sempre está ali nos inspirando, os colegas também. Eu acho que faz sentido dentro do cenário você tributarista, né? Poxa, eu acho que é muito legal a gente ver isso, né? Cada vez que nós escutamos uma história de superação, nós nos inspiramos mesmo, né? Como você diz, quantas vezes nós lemos livros de autoajuda para nos inspirarmos, mas às vezes nós temos ali na nossa frente, na nossa realidade, né, situações como essa, né? Então eu acho que é bem legal. E aí, Rafaela, depois disso, assim, você hoje, né? Você é autônoma, você está num escritório, já faz um tempinho, né? Como é que foi sendo Sim. essa jornada? Então, aí o que aconteceu, professora? Aí eu, depois da especialização, estava ali, eu me tornei mãe, né? Casei, me tornei mãe, e aí, num dado momento, eu, por questões pessoais, falei: olha, eu vou me dedicar agora à minha maternidade e também estou pensando aqui, eu tenho um filho pequeno, eu preciso de uma estabilidade, né? Então, eu pensei o quê? Eu vou estudar para concurso público, foi a minha ideia. Então, eu saí do meu trabalho, fui estudar concurso público para poder ali administrar os dois papéis, né? Carreira, filho. E só que assim, logo depois da minha decisão, veio a pandemia. Aí a vida é cheia de surpresa. O outro, né? Mudou tudo. Por quê? Aí eu não tinha perspectiva nenhuma de concurso. Zero, não tinha. As empresas não estavam contratando, né? Eu estava ali desempregada, a empresa não estava, pelo contrário, as empresas infelizmente estavam enxugando, fazendo cortes e tudo mais. E eu com um filho pequeno, eu falei: gente, o que eu vou fazer? Eu vou ter que advogar por conta, porque olha esse cenário, né? E aí eu comecei a pesquisar, aí encontrei o curso Você Tributarista. Aí eu falei: opa, a professora Fabiana, essa eu conheço. Aí eu falei: sabia que a professora é uma pessoa séria, né, competente, que está ali oferecendo um curso. Eu falei: então vale a pena eu ir verificar o que esse curso, né, ela falando de prospecção de cliente, eu falei: eu vou verificar. E aí aderi ao curso. Para mim, foi incrível, foi maravilhoso, porque não só as questões técnicas tributárias, professora, mas também ali dentro do curso eu encontrei muitos colegas, muitas pessoas incríveis. O curso também, ele tem a questão de marketing jurídico, né, para advogado, à luz da OAB, então isso é muito relevante, é muito importante para quem está começando, quer se expor para prospecção de cliente e tudo mais. Tem algumas questões contábeis, enfim, o curso ele é todo completo e ele sempre é atualizado, né? Então, tem a professora, né, que é o ponto-chave, as mentorias, que são incríveis, que você escuta os casos dos outros colegas, aprende muito, todo mundo ali se ajuda, né? É um ambiente muito colaborativo, né, participativo. Então, assim, tem as parcerias que acontecem dentro desse contexto, que a própria professora apoia, né, no sentido de que, assim, pessoal, network, né, se conheçam, né, um pode ajudar o outro. Então, e tem vários níveis ali de conhecimento, né? Tem pessoas que já têm muita experiência, tem pessoas que são mais novatas, só que todos se ajudam. Os novatos também se ajudam. Os novatos também querem contribuir. Falam: não, eu vi uma coisa assim, olha, atrás. Então, todo mundo se ajuda. É um ambiente muito gostoso, né, de participar. E aí, aderi ao curso e comecei a ir atrás, né, de falar para todo mundo que eu estava advogando sozinha e tal. E aí, meu marido, que ele é especialista em trabalhista, né, e ele trabalhava num outro escritório. Aí ele também saiu de lá e a gente montou o nosso escritório. Somos juntos nessa. E abrimos as portas. E aí, professora, muitas das parcerias que eu fiz também, olha só que interessante, não só no tributário, né? Eu fiz em outras áreas, por quê? Porque o meu escritório faz trabalhista, bancário e tributário. Só que muitos colegas não têm o trabalhista para oferecer para o cliente dele, não tem o bancário. Eu, às vezes, não tenho um previdenciário. Então, a gente vai fazendo o quê? Várias parcerias. Então, assim, é uma riqueza tão grande de oportunidades que não dá para falar, não dá para mensurar, né? Então, são muitas oportunidades mesmo. Aí comecei a trabalhar, foi fechando as parcerias, os contratos, né?
E foi isso. Hoje eu estou aqui advogando, né, trabalhando, eu sou muito procurada para fazer parceria também no tributário, e ultimamente eu venho sendo muito procurada em razão do ITBI, desse caso que a professora mencionou, né? Então, é isso. E aí eu posso falar um pouco também do ITBI, né? Como que é. Mas inclusive essa questão, vamos pegar essa questão até do marketing, né? Que você comentou, né? De aparecer nas redes sociais, né? Existem vários modos de prospecção. Claro, tem prospecção. Primeira coisa, você se assumir como tributarista, né? Falar para todo mundo que você é tributarista, né? Nas conversas, que é o presencial, boca a boca, aquela prospecção raiz. Mas hoje a gente consegue atingir pessoas do Brasil inteiro, e mesmo que você não conheça, você não fala assim, mas eu não tenho contato com empresário, eu não tenho contato. Se você aparece nas redes sociais, essas pessoas vão te vendo como um tributarista, né? Então também tem esse lado, mesmo para quem está começando do zero, você começar a construir, né? Você me falou que já chegou cliente por essa situação, né, Rafaela? Sim, sim. Inclusive, o que aconteceu? Eu participei de todos os congressos do Você Tributarista, que é um ambiente maravilhoso, tá? Com profissionais, palestrantes incríveis. Você sai de lá com vários insights, muito, muito bom. E aí eu publiquei no meu Instagram ali, né, que eu estava participando do congresso. Eu sempre vou publicando. A professora fala, gente, publica, né? Coloca, se expõe, mostra que você é tributarista. E aí publiquei que eu estava participando do congresso. A gente pode pensar assim, quem vai querer saber que está no Congresso? Muita gente vai querer saber que está no Congresso. Por quê? O que aconteceu? Nesse caso, um empresário que já seguia a professora Fabiana no Instagram. Então, eu publiquei ali que eu estava no Congresso, a professora publicou, tal. Ele me viu e falou, entrou em contato com o escritório e pediu para marcar uma consulta para esclarecer uma situação. E olha só, quem vai imaginar que você vai vai ter essa oportunidade de um empresário vir atrás de você por conta que você fez uma postagem, que você participou de um congresso, né? Olha só que incrível isso, como é potente, como é forte. Então muitas às vezes eu falo dessa questão das redes sociais e eu já tive aqui comentários falando assim, mas a pessoa, o empresário não vai contratar alguém porque ele viu na rede social. Se ele viu só uma propaganda que não chamou atenção, ele não vai contratar mesmo. Mas se ele vê que você está se esmerando, se especializando, se o conteúdo que você está trazendo para ele é um conteúdo de valor para ele, o que eu estou falando assim, não é mais aquele marketing assim, oi, eu sou advogado tributarista, resolvo o seu problema. Não, né? É você chegar para ele e falar, como a questão do ITBI que você mencionou, olha, existe essa situação que você pode ter pago ou está pagando mais esse imposto aqui, né? Então você passa uma informação, porque sejam os empresários ou sejam as pessoas físicas, nem tinham conhecimento daquilo. Ele não sabe, não fazia ideia, eles não entendem de tributário. Eles pagam tributo em tudo, mas não sabem que esse pagamento é indevido, que esse pagamento é a maior. Então, esse marketing informativo, isso traz muito cliente, né? Tem gente que prospecta exclusivamente com base nesse marketing informativo nas redes sociais, né? Então, hora de superar essa crença limitante, né? E também partir para essa forma de prospecção, ou seja, funciona, né? E aí você falou, né, Rafaela, que uma das coisas que tem sido muito procurada, né? E é legal falar isso, eu tenho sido procurada, né? Não é só você que vai até você, a pessoa vem, né? Pela questão do ITBI, né? E, inclusive, ITBI é essa questão que a Rafaela vai falar, tá lá, a gente vai explicar em detalhes também, com todo fundamento legal, com material, com slides, lá no treinamento, dia 2 de setembro. Mas a Rafaela já vem trazer aqui, né, como é que funciona isso para você já começar. Lá no treinamento, na aula do dia 2 de setembro, eu vou te mostrar toda a base legal, tudo como é que faz. Mas ela já vai mostrar aqui, por quê? Porque você já pode começar a olhar ao seu redor. Já pode, inclusive, começar a pensar nos clientes aí, onde você pode encontrar clientes em relação a isso. Esse que é o pensar tributário, né? E aí eu acho muito interessante a Rafaela trazer isso para
abrir essa sua mentalidade também quanto a esse tema, né? Fala aí, Rafaela. Exatamente, professora. O pensar tributário é impressionante que, assim, é um tema que é muito comum no sentido do quê? Porque é muito comum você ver pessoas fazendo compra e venda de imóvel o tempo inteiro. É um mercado muito aquecido, né? Se você não comprou, você conhece alguém que comprou e vendeu, né? E é um assunto que, assim, às vezes você não está com nenhuma pretensão. Você está ali, descontraído, conversando, e a pessoa fala assim, então, porque eu comprei, eu vendi um imóvel, você fala, oi, como é que é? Como é que foi isso? Me conta mais detalhes. Porque daí você vai e apresenta para ela, né? Traz essa informação, né? O ideal não, o melhor de tudo é essa questão informativa mesmo, professora, porque quando você produz um conteúdo de qualidade, como a professora colocou, que você está informando, primeiro, você está dentro das normas da OAB, né? Segundo, você está passando segurança, autoridade naquilo, porque você conhece aquele tema. Então, a pessoa está ali e muitas vezes ela não sabe, e muita gente não sabe dessa questão do ITBI, né? Parece que, porque como nós estamos na área, não, todo mundo sabe. Não sabe, gente, as pessoas não sabem. E muita gente recolhe errado. Então, o que acontece? O ITBI, nós tivemos uma discussão grande, né, em relação à base de cálculo, e chegou no STJ, né, o tema 1113, que pacificou, né, esse entendimento em relação à base de cálculo do ITBI nas operações de compra e venda de imóvel. Quando a gente vai comprar ou vender um imóvel, assim, várias questões são levadas em consideração para poder formar ali o valor de compra e venda. Então, o imóvel depende de onde ele está, depende do estado que ele está, né? Depende da vista que o imóvel tem. Às vezes tem uma vista melhor, a outra não é tão boa, depende da urgência que você precisa vender esse imóvel ou adquirir, então os preços vão variar, os valores ali vão variar, isso tudo é dentro do âmbito de negociação, livre das partes, né? Então, o que acontece? Essa é a base de cálculo do ITBI, o valor da negociação, que sofre todas essas influências. Porém, o que acontece, né? Ainda acontece mesmo com o entendimento do STJ. As prefeituras, elas têm uma tabela de valor venal de referência. É um valor ali projetado, estimado em relação ao imóvel, considerando algumas características. Então, vamos supor, eu fiz ali uma negociação de compra e venda de um imóvel de 700 mil reais. Então, essa deveria ser o quê? A base de cálculo do ITBI. Tá? Porém, as prefeituras têm lá na tabela delas que aquele imóvel específico daquela região e tudo mais deveria ter um valor de mercado, digamos assim, de 1.200.000. Então, quando o contribuinte vai fazer o recolhimento, ele faz o recolhimento muitas vezes sem saber, sem ter conhecimento, sem ter informação, faz sobre uma base de cálculo incorreta, majorada, com base nessa tabela. E não com base no que de fato é o valor da operação ali realizada, né? E aí é desconsiderar toda a realidade fática do negócio jurídico feito, né? Então, aí ele faz aquele recolhimento. O que acontece nessa situação? O que precisa ser feito? Já fez o recolhimento, o recolhimento foi com base numa base de cálculo errada. Tem que fazer ação judicial, né? Então, aí tem a opção de fazer ação judicial, entrar com uma repetição de indébito, para reaver esse valor indevido, né? É uma ação que dura ali mais ou menos um ano, não é uma ação longa, extensa, até porque tem essa segurança do STJ pelo tema 1113, né? Então, ficou ali bem estabelecido. Então, é uma ação, é um trabalho muito bom, tá? Muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas faltam informação, então é nosso papel mostrar, informar, falar assim, olha, a base de cálculo correta é essa. Essa é a base de cálculo. Algumas prefeituras estão fazendo isso. E aí fica a critério da pessoa. A pessoa teve acesso, já sabe como que funciona. Se ela achar por bem ir lá atrás dos direitos dela, ela vai procurar um advogado, que seja você, né, que divulgou a informação, para poder ir ali atrás dos seus valores, né? Tem uma outra situação que pode ser também no caso de que a pessoa ela já tem um certo conhecimento e na hora do recolhimento ela não quer recolher errado, né? Aí você vai por outra via, você vai por mandado de segurança, com pedido liminar, mas assim, não é a regra.
a regra é as pessoas terem recolhido errado, né? Essa é o geral, né? Não acontece muito disso, mas pode acontecer também. Pelo menos assim, estou falando a minha realidade, mas pode acontecer também. É muito comum essa parte do posterior, e às vezes até com quem já conhece. Por quê? Porque ele tem pressa em registrar. Também tem isso. Então, tem essa questão, ele tem pressa. Nesse caso, então faz o que o município quer, paga, depois a gente pede de volta, né? Então, sim, são opções que não somos nós que decidimos. O importante é que nós conheçamos isso para passar essa visão, né? Se ele já recolheu indevidamente, o que é realmente a maioria, né? É uma repetição de débito, pedir isso de volta. Desde que, como o filho aqui da Rafaela já sabe, né? Esse pagamento tenha se dado dentro dos últimos 5 anos. Exatamente, né? exatamente. Então, dentro dos últimos 5 anos, teve essa compra e venda, ou teve o pagamento errado, porque às vezes fez a compra e venda há 7 anos, mas foi registrar há 4 anos. Então, o detalhe é do pagamento indevido. Né? Exato. Então, esse é o critério para você pedir a devolução. E a grande maioria dos municípios tem esse problema. Né? Eu já vi situações de até 3 vezes mais. 3 vezes mais. Era um imóvel que valia milhões, mas a avaliação da prefeitura foi de 3 vezes mais aqueles milhões. Né? Então, o valor pago a maior indevidamente era muito grande. Né? Sim, com certeza. É algo assim que acaba sendo uma ótima porta de entrada, porque é rápido. Se você pensar num processo judicial, demorar 1 ano, é rápido, certo? Em relação a isso, aí os honorários, você pode cobrar, e eu recomendo que cobre um valor de prolabore, para dar entrada, né? Mais um percentual de êxito, ou seja, apesar de demorar 1 ano, você já recebe o valor do seu trabalho. Sim. Também, né? E nesses casos é uma questão muito interessante, que é isso, você vai falar simplesmente com as pessoas, seus vizinhos, etc. Você comprou um imóvel, né? Quando você souber que a pessoa comprou o imóvel, você já tem esse elemento. E aí, ela trazendo o contrato de compra e venda, para você ver o valor que foi negociado, e a guia de recolhimento, porque ela não vai saber que ela pagou mais. Sim. Vai vir muita gente para você, né, falando assim, será que eu paguei mais? Né? Então, você vai precisar do quê? Do contrato de compra e venda para ver qual o valor que estava ali e da guia de recolhimento. Porque aí você vai ver com base no que ela foi calculada. Pronto, aquilo lá já é determinante. Né? E uma forma até de prospectar clientes nessa área também é com advogados da área de imobiliária, por exemplo, da área de contratos, né? Porque faz os contratos para a imobiliária, ou para a própria pessoa física, quando faz isso diretamente, né? E advogados de imobiliário também. Então, às vezes, seu colega de faculdade, né? Começar a participar das comissões de OAB, e aí tanto a tributária, né, que é aquela nossa área, como ir para os eventos de outras áreas, né, de contratual, de imobiliário, para você fazer essa parceria, né, essa questão da indicação. Então, assim, e vale, né, até para mostrar assim, a amplitude dessa tese, para imóveis urbanos e rurais. Então, aquela fazenda, que normalmente é de milhões de reais, né, o município cobra um ITBI 2 ou 3 vezes maior do que aquilo. E é uma causa com grande segurança, né? A gente nunca fala causa ganha, porque, né, 100% absoluto a gente nunca tem como garantir. Mas é uma causa, assim, de elevadíssimo grau de probabilidade de êxito, de segurança, né? Em relação a isso, né? Em relação a esses valores aí a serem devolvidos ao êxito nessa ação, né? Então, funciona muito bem, né, Rafaela? Sim, professora, funciona muito bem. E é importante essa questão que a professora colocou, dessas parcerias, de participar de comissões e tudo mais. Eu faço parte da comissão da OAB de tributário, né, no Tatuapé, e
é muito importante mesmo, porque ali tem as outras comissões de imobiliário, um fala com o outro, às vezes um colega participa de mais de uma comissão, então, assim, é muito importante essa questão do networking, né? E essa tese em específico, ela é muito boa, porque realmente a gente nunca pode falar assim, 100%, não dá para falar assim, né? Porém, ela tem um grau muito elevado mesmo de segurança e tem essa possibilidade, como a professora bem colocou, de você colocar ali um valor inicial e um valor no final. Então, assim, é vantajoso, é bom. E tem mais uma coisa, né, que eu sempre penso que às vezes a pessoa veio com uma situação para você do ITBI, ela viu lá o seu conteúdo e tal. Na hora que você vai analisar a documentação, olha, não dá, não tem, ou não foi bem assim, foi cobrado certo, tá tudo certo. Porém, a pessoa, você dá um bom atendimento, a pessoa já te conhece, você já mostra as outras áreas que você atua. Provavelmente, se ela conhecer alguém que está com essa situação, ela vai indicar você, ela vai indicar o seu escritório, e se ela precisar de alguma coisa, porque já aconteceu aqui no escritório, de vir por um caminho, não tinha o que fazer, veio por outras coisas, né? Então, volta, a pessoa volta, por quê? Porque teve um bom atendimento, foi bem esclarecido, né? Acompanha você ali no Instagram, vê que você está sempre se aperfeiçoando, isso é muito importante. Né? Eu, por exemplo, eu sempre estou ali, eu estou terminando um MBA agora em contabilidade e compliance. E eu sempre publico, eu publico que eu estou ali estudando. Aí, por quê? Porque é importante. Quando eu vou buscar um médico, professora, por exemplo, eu vou verificar se aquele médico, o que ele faz, o que ele está publicando, ele está atualizado? Como é que está essa situação? Então, isso se aplica na medicina, no direito, em todas as áreas. Quanto mais atualizado, antenado, né, melhor. Você consegue ali, você fala assim, essa pessoa ela está antenada, ela vai encontrar uma solução mais atual aí para mim. Então, isso é muito importante. E passa essa segurança também de você ter esse suporte todo, né? De você estar num ambiente de estudo, como você é tributarista, que eu também sou aluna desde sempre e vou continuar sendo. Porque é um curso que sempre está atualizado, tem a comunidade, tem a professora, tem tanta coisa boa, gente, as mentorias que vale a pena. E olha o que vai surgir ainda de nova oportunidade, né? Com a reforma tributária. Né? Não me canso de falar que vai surgir muita oportunidade nova com a reforma tributária, né? E essas oportunidades que a gente está vivenciando não acabam, tá? Esse problema do ITBI, ele não vai ser afetado pela reforma tributária, ou seja, é um problema que vai continuar existindo. E a reforma tributária vai trazer um novo tributo, ou dois novos, três, né? 3 novos tributos. Então, a gente vai ter novos problemas em relação a isso. Então, para você sair na frente, né? Porque às vezes, até aproveitando um outro gancho aqui, que a gente está falando dessa questão das oportunidades, da atualização, eu recebo às vezes muita pergunta assim, professora, agora com a reforma tributária, por onde eu começo a estudar? Eu falo, começa com o que tem hoje. Sim. É isso, porque se você for querer estudar direto a reforma tributária, vai ser muito mais difícil entender, porque como é que você vai entender uma mudança sem saber como era antes? Claro que não é automático, né? A gente vai ficar uns 10 anos numa fase de transição em que vão ser cobrados tanto tributos atuais quanto os novos. Então, olha o dobro de demandas, né? Então, para você entender, por exemplo, o IBS e a CBS, que são dois novos tributos, né? Imposto sobre bens e serviços, contribuição sobre bens e serviços, você vai entender o que eles estão substituindo, né? Como é que está sendo essa mudança? Eu estou falando isso porque muita gente, às vezes, sabe naquela ideia de procrastinar, Rafaela? Né? Eu vou deixar, porque vai ter mudança. Vou esperar. Esperar. E aí você perde a grande oportunidade. Porque agora sim, mais do que nunca, todo mundo vai ficar perdido, né? Tanto profissionais liberais quanto, ou seja, pessoas físicas, né, profissionais liberais, quanto empresas, né? Por quê? Porque vai ter, para a maioria delas, um aumento de carga tributária.
Então, o advogado, às vezes, até essa questão de planejamento, né? Eu ia falar isso mesmo, professora, porque tem tantas mudanças que a empresa ela vai buscar profissionais, eu acho que isso vai se tornar cada vez mais frequente, buscar para verificar assim, será que compensa eu ficar nesse regime que eu estou? Né? Tem várias mudanças, principalmente por exemplo, do Simples. A gente tem a questão do Simples, como é que vai ficar a questão do CBS, IBS, como é que vai ficar por fora, dependendo de como que vai atingir ali. Então, assim, são várias oportunidades. E aí, se você ficar colocando para frente, você vai perder o time, né? O time do negócio, da oportunidade, que está ali. A professora fala década de ouro, né? E realmente é a década de ouro. Se a gente já está tendo tantas situações agora, né? Nós vamos ter o dobro dessas situações, né? E esses tributos que existem agora e que vão ser mudados, de novo, eu lembro do Pedro. Você vai poder recuperar dos últimos 5 anos. Então, assim, mesmo depois que vier a reforma tributária, que é algo que ainda vai ter uma transição, vai demorar um pouquinho, você, 5 anos depois, vai poder recuperar o tributo que tem hoje. Por exemplo, a recuperação, uma aqui, essa do ITBI, né? E tantas outras, né? De aposentado portador de doença grave, é outra que muita gente usa como porta de entrada, recuperação para as empresas do Simples Nacional, do PIS e COFINS. São tributos para você aproveitar agora, né? E 5 anos depois que mudarem a reforma tributária. Você vai. Então, é o momento de crescimento, é o momento de se estabelecer, é o momento de aproveitar essas situações, né? Essas oportunidades, né? Então, a gente tem aí realmente um caminho, né? E um caminho muito, muito produtivo ainda no tributário, né? Muito produtivo e, assim, com muitas oportunidades. O tributário já é, hoje, né, um mar para todos os peixes. Né? Todo mundo tem oportunidade no tributário. E com a reforma tributária vai ser um mar maior ainda, né? Vai ter muita. Então, assim, é um momento ideal de você ali buscar conhecer o que é hoje para você dar conta do que vai ser. Porque aí você vai ter base para fazer comparações de parâmetros. Falar, olha, era assim, agora mudou para isso. Será que está de acordo? Será que. E aí tem muita discussão aí pela frente. E muita oportunidade, é claro. Demais, demais. Olha o que vai surgir de tese, né? Além das teses atuais que a gente tem, o que vai surgir de tese, assim, não está escrito. Mas só das teses atuais, assim, as principais, não dá para contar. Fala assim, quantas teses tem? Não dá para contar. Por quê? Porque todo dia surge uma tese, porque dependendo do tipo de empresa, é uma tese A ou B, né? Não é a mesma tese que vai servir para todo mundo. Se é um comerciante, ele paga ICMS, então são teses de ICMS. Se é um prestador de serviço, é de ISS, vai ser serviços, né? Mas assim, se a gente pensar, e eu até forneço, né, no treinamento, dentre os materiais, ali uma lista das principais teses, acho que nessa lista, que são as principais, tem bem umas 30 teses, né? E isso de coisas que a gente está falando hoje, sabe? E outro gancho que eu quero pegar da Rafaela, que ela tocou no assunto, é de uma pessoa que vem para um caso, seja dando certo, né? Tem o ITBI para recuperar, seja não dando, não tem, já passou mais de 5 anos, não dá. Ela sempre tem alguma outra coisa, né? IPTU é muito comum, né? Pessoas terem aí, no caso, já é o ITBI, comprou o imóvel, e aí o IPTU, né? IPTU errado, IPTU atrasado, né? Em execução fiscal, muitas vezes, e às vezes execução fiscal antiga, aí é boa a prescrição, né? Porque execução antiga, gente com prescrição derruba isso, né? Inclusive, professora, uma cliente um tempo atrás falou assim: mas IPTU prescreve? Não prescreve, não. Falei, não, prescreve sim. E aí nós vamos analisar o caso dela, foi recente isso, e para ver, né, o nível de informação. Às vezes a gente acha que as pessoas sabem, as pessoas não sabem. Então é nosso papel falar. Porque o município cobra. O município, quando vai executar o IPTU ou quando deixa protestado lá, tem de 15, de 20 anos. O IPTU venceu, ele nem executou, mas deixou lá, protestou, e assim por diante. Ou entrou com a execução,
mas essa execução ficou parada, o município não foi atrás de nada, também prescreve, né? Inclusive, no treinamento, a gente vai ter uma aula de execuções exatamente mostrando esses detalhes, porque as pessoas não sabem. As pessoas parcelam um IPTU ou um débito qualquer que já estava prescrito. Acontece. Acontece. E até isso tem solução, porque se era prescrição, mesmo ele tendo parcelado, ou seja, confessado o débito, prescrição é uma nulidade absoluta. Então, assim, são muitas as situações que as pessoas não sabem e acabam sofrendo execuções indevidas, pagando tributo indevidamente. Então, às vezes, de um elemento, você vai descobrindo outros. Só que aí vale nós instigarmos isso. Porque como ela, né? Como você falou, Rafaela, a pessoa não sabe. E prescreve isso aqui, IPTU, IPVA, tudo isso prescreve, né? E parece óbvio, né? Pra gente parece óbvio, né? Nossa, gente, isso prescreve. Parece assim uma coisa tão comum que as pessoas Exato. Taxas, já que a gente está falando de imóveis, né? Taxas, os municípios têm umas taxas absurdas, inconstitucionais, então também prescreve, por exemplo, ou muitas podem ser questionadas, essas taxas que são indevidas. Então, assim, é uma área de oportunidade, seja numa cidade grande, seja numa cidade pequena, seja para quem está começando, seja para quem está avançado. Gostei do seu comparativo, para todos os peixes. Para todos os peixes. Exatamente. É muito, muito bacana, muito, muito legal. E Rafaela, eu só tenho a agradecer, né? Queria que você agora, assim, agradecer a sua participação, agradecer por você trazer esses insights aqui, um pouquinho da sua jornada e esses insights para o pessoal da questão das redes sociais, do marketing, né? Do ITBI. E uma última palavrinha aí para o pessoal que está em dúvida se vai para o tributário, se não vai para o tributário, né? É uma área legal, não é uma área legal? Assim, pontos do tributário que você acha que as pessoas devem considerar aí na hora dessa decisão? Olha, professora, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo tributário. Eu acho que é uma área incrível, maravilhosa. Você muda, sim, muitas realidades das pessoas. Empresa que está ali numa situação muito difícil e às vezes ali com uma recuperação, você traz um fôlego para a empresa, traz um fluxo de caixa, né? As pessoas físicas também que indevidamente pagaram tributos e você pode trazer ali aquela alegria de trazer uma recuperação de um valor. Poxa, achei que esse valor nem sabia da existência disso. Então, isso é muito gratificante, é muito bom. Eu acho que vale a pena, é uma área incrível por vários fatores, né? E eu só tenho a agradecer ao tributário, agradecer à professora Fabiana, agradecer aos colegas que são incríveis, assim, no curso. Tem colegas, gente, que eu vou levar para a vida, né? Eu tenho amigos que eu fiz lá no Tributarista que vai ficar para a vida. De todos os lugares do Brasil, né? De todos os lugares do Brasil. Exato, de todos os lugares do Brasil. E a gente se encontra, aquela alegria, né, no congresso, de se encontrar. E a gente acompanha, um acompanha a vida do outro, porque cria laços, né? Isso é muito importante. Nós somos seres humanos e criamos laços, né? E isso é muito gostoso. Aí a professora sempre coloca essa questão assim, que não é competição, ninguém ali está competindo com ninguém, pelo contrário, está todo mundo se apoiando, vamos na mesma direção, crescer. Então, às vezes a gente está passando uma dificuldade, um desafio, olha, tenha seu propósito ali, vai em frente. Eu posso dizer para você que no Você Tributarista você vai encontrar uma comunidade que vai te acolher, tá? A professora, todos os colegas, e você vai ali conseguir dar o seu pontapé inicial, tá? Eu agradeço muito, professora. Eu que agradeço, Rafaela, eu fico muito feliz, né? Ela está fazendo parte de um projeto que a gente tem, 2 projetos, na verdade, né? Um já está mais avançado, né? E que a gente vai lançar lá no Congresso, né? Agora em novembro, vai ser muito, muito legal também. Então é isso que a gente vai vendo, né? As pessoas crescendo, porque sozinhos nós desanimamos, né? Se falar assim, né? Até academia, assim, a gente começa a achar desculpa para eu, pelo menos, matar, né? A academia. Se você tem um colega, fala assim, não, deixa de preguiça, vamos lá,
Né? Então, isso em todos os momentos, porque a advocacia tributária é cheia de altos e baixos. Eu sou apaixonada pelo tributário, pela liberdade que ele dá. Eu já trabalhei também durante mais de 18 anos com o professor Paulo de Barros Carvalho, ou seja, no escritório boutique. Depois fiquei mais 2 anos no Madrona, que é um escritório grande, né? E tudo isso foi muito aprendizado. Né? Só que chega um momento da vida que a gente quer dar uma guinada, e tudo isso dá medo. Né? Então, hoje eu tenho, né, meu próprio escritório boutique, assim, sou, né, dona do meu próprio nariz, faço meus momentos, trabalho muito, acho que o pessoal que me acompanha nas redes sociais sabe que eu trabalho muito, mas é a minha escolha, é a minha opção, né? Carregando meus filhos para um lado para o outro. Mas eu gosto disso e gosto de ter essa liberdade de tempo, né? Quando você tem o seu próprio negócio. Então, eu posso ir na reunião da escola dos meus filhos, levá-los para uma consulta, levá-los para o inglês, ter esses momentos que eu trabalho depois, vou compensando, né? Faço meu horário em relação a isso, consigo dar minhas aulas, né? Então, eu agendo minhas aulas, vou para o congresso sem ter que ficar, né, pedindo permissão, ou vendo assim, não, você está viajando demais, etc. Então, isso é muito gratificante para mim, né? Nesse momento que eu estou vivendo. Então, cada pessoa tem o seu momento. Eu trabalhei muito tempo em escritório, né? Assim, como associadas, né, etc. Você também, e muita gente aqui também, mas assim, a gente vai considerando as nossas fases, quais são os nossos próximos objetivos, os nossos valores, e dá aquele medo, né? E a gente não vai só assim, né? Deu a louca e foi, mas a gente vai se preparando, né? E seguindo esse caminho. E hoje eu estou muito feliz, né? E vejo que o tributário proporcionou e continua proporcionando para mim realizações, né? E quero passar isso para todo mundo, né? Quero passar isso para vocês. Por isso que no treinamento é um evento gratuito. A gente vai abrir as matrículas para você tributarista? Sim, né? Nós vamos abrir, e não é segredo para ninguém. Dia 9 de setembro começa as matrículas para a nova turma do Você Tributarista. Só que vem quem quer, né? O treinamento, mesmo se você não tiver intenção de, não, mas eu não vou fazer o curso. O treinamento não é para vender o curso. O treinamento é para te dar a base. Com esse treinamento, você já vai sair com condições de prospectar seus clientes, de fazer um caso de TBI como esse que a gente está falando aqui. E aí, depois, se você quiser, você entra no curso, se não quiser, não entra, né? Então, a ideia é passar para você essas visões, essas oportunidades, para você também ter essa oportunidade de escolher, né, o caminho que quer dar na sua vida. Então, já fica de olho aí no pessoal dos imóveis. Já aproveita aqui o gancho da Rafaela e fica de olho também. Tá joia? Mas, Rafaela, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, compartilhando. Parabéns pela sua jornada. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo e que você cresça cada vez mais, que tenhamos ainda muitos anos e muitos congressos e muitos projetos para concretizar. Bom, obrigada. Amém, professora, muito obrigada. Agradeço muitíssimo de coração. Muito obrigada pela oportunidade, pelas palavras, pelo convite, por tudo. Obrigada. Um beijo para você, um beijo para todos vocês também aqui. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.